Saudamos todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos apresentando o programa da Igreja Cristã Maranata, o que fazemos sempre por meio deste canal. O propósito desse programa é transmitir estudos bíblicos de interesse para todos os que desejam ter uma experiência de um conhecimento mais profundo das coisas de Deus. Olha, e se esse é o seu interesse em ter essa experiência com Deus, eu te convido a acompanhar este estudo até o final. Estou certo de que esse estudo vai despertar o seu interesse pela leitura e também pela meditação da Palavra de Deus, a Bíblia. Estou certo também de que isso vai contribuir muito para estreitar ainda mais a sua comunhão com Deus. Estamos dando prosseguimento a uma série de estudos sobre Jesus Cristo revelado em toda a Bíblia. E agora, nesse estudo, queremos transmitir mais uma revelação de Jesus na Bíblia. E desta vez com o tema geral, o caminhar de Deus com o seu povo. Temos como objetivo, com o tema geral desse estudo, que todos adquiram um conhecimento adicional sobre a pessoa do Senhor Jesus. E nós vamos ver por meio da forma como Deus deu continuidade ao projeto de conduzir o povo, aquele povo da velha aliança, ao longo do deserto, desde o Egito, passando pelo deserto e agora tomando posse da terra prometida. Duas coisas podemos ver de forma comparativa nesta maneira de Deus caminhar com o seu povo. Vemos como Deus também nos guia no nosso caminhar pelo deserto deste mundo, isso até o dia em que nós tomaremos posse da Canaã celestial. E nós vamos ver também como podemos extrair preciosas lições de cada etapa da nossa caminhada por este mundo, aqui onde vivemos, principalmente dos momentos que estamos vivendo nesta última jornada ali, em Siló, na terra prometida. Nesse sentido, esse estudo, vamos através dele, conhecer os fatos relacionados à caminhada de Deus com o seu povo da antiga aliança, em mais uma etapa daquela caminhada. Esta é a última de uma caminhada que agora se aproxima do seu fim, chegando em Siló. Porém, até lá, vamos dizer assim, até chegar a Siló, muitas terras ainda serão possuídas. Muitos momentos ainda serão atravessados, muitas etapas percorridas e muitas vitórias ainda serão alcançadas. Siló é o lugar onde a Arca da Aliança permanecerá em um local fixo e ali, na Terra Prometida, ela vai permanecer nesse local por um período de mais de 350 anos. Nós estamos certos de que, com este estudo, continuaremos conhecendo e amando mais a Jesus, sabendo que por meio dele, do Senhor Jesus, o nosso Deus caminha conosco nestes últimos tempos e também são chamados os tempos chamados de tempos do fim. Esta etapa da caminhada de Deus com seus servos, nestes últimos tempos, é para conceder a eles a posse da herança, a chamada herança celestial, e que o Senhor Jesus preparou esta herança para os seus fiéis. Portanto, neste 11º episódio do nosso estudo, falaremos sobre o tema agora, conduzidos por Deus até ao fim da jornada. Então vamos começar pela leitura bíblica. Essa leitura faremos no livro de Josué, no capítulo 18, no verso 1, e essa leitura bíblica diz assim, vamos ler. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. Cristo
Muito bem, os filhos de Israel, eles não iriam chegar ao final desta gloriosa jornada de Deus com seu povo sem extrair, vamos dizer assim, preciosas lições que ainda restavam para eles aprender, para que eles pudessem se fixar na terra prometida. Essas lições os capacitariam naturalmente a viver ali com segurança e, acima de tudo, a cumprir o propósito de Deus com o estabelecimento deles em Canaã. Isso leva em consideração que o principal propósito de Deus era estabelecê-los ali para eles serem um povo que iria testemunhar do único Deus no meio de povos politeístas. Enfim, eles seriam uma nação sacerdotal. E no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, está uma confirmação disso, quando diz assim: "E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel." O episódio do acordo de paz feito com os gibeonitas marcou a primeira conquista, não de um povo ou de uma terra, mas do coração de um povo que se rendeu aos pés de Deus. Um povo que foi salvo pela graça de Deus, ainda que imerecidamente. Tal salvação também foi alcançada em Jericó por Raabe e toda a sua família. Agora, os gibeonitas, lá nas mãos salvadoras de Josué, sentiram-se totalmente seguros de que eles teriam em Josué um protetor, um forte aliado, alguém que os ajudaria a se defenderem contra eventuais ataques de inimigos. E a palavra de Deus, ao falar das primeiras experiências que alcançaram aqueles que se refugiam na salvação em Jesus, ela diz assim: também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, eles padecerão perseguições. Isso o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12. Por outro lado, eles podem até sofrer perseguições, oposições e até contrariedades por terem sido alcançados pela salvação em Jesus. Todavia, por outro lado, alcança-se ali um Salvador, um protetor, um forte e poderoso aliado que os ajuda a vencer todas as suas batalhas e vencer todos os seus inimigos. Sim, foi exatamente isso que aconteceu com os gibeonitas. E não foram poucos os inimigos que se opuseram a eles por terem feito concerto com Josué. A acusação dos inimigos dos gibeonitas era que eles tinham feito paz com Josué e tinham passado a conviver com o povo de Deus. Esses inimigos tiveram que reunir todos os esforços para pelejar contra Gibeon, pois se tratava de uma cidade grande, inclusive uma cidade como as cidades reais daqueles dias. Além disso, havia ali uma numerosa população que contava, inclusive, com homens valentes na guerra. Todo esse poderio de Gibeon, associado a um povo cujo Deus pelejava por eles, levou Adonisedeque, rei de Jerusalém, a pedir ajuda a 5 reis dos amorreus, que eram vizinhos das suas terras, para eles sitiarem Gibeon e guerrear contra aquela cidade. Aquele que teme a Deus e se refugia na salvação de Deus, nada tem a temer quando os esforços contrários se unem para fazê-lo desistir. Deus mostrou, por meio do profeta Isaías, no capítulo 41, verso 10, que nada tem a temer aquele que tem o Senhor como seu Deus. Diz assim a Bíblia: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Isaías 41, versículo 10. Para se defenderem dos reis dos amorreus, tudo o que os gibeonitas pediram a Josué
foi que as suas mãos salvadoras não fossem retiradas deles. No capítulo 10, verso 6, está lá esse pedido deles. A saída de Josué em socorro dos gibeonitas contra os seus inimigos tinha a garantia da parte de Deus que aquela vitória já estava concedida pelo Senhor. E a Bíblia diz assim: "E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti." No capítulo 10, versículo 8 do livro de Josué, encontramos essa palavra de Deus para o seu servo Josué. Sempre que lançamos a nossa confiança nas mãos de Deus, ao sentirmos-nos incapazes de vencer os inimigos mais fortes do que nós, Ele nos garante que estará conosco, pelejará por nós e já nos garante antecipadamente a vitória. Deus ainda nos assegura que nada temos a temer. Meu Deus vence batalhas, meu Deus quebra muralhas, e quando eu estou a fraquejar, suas mãos estão a me sustentar. Meu Deus é muito forte, seu Deus é muito forte, seu nome é Emanuel, seu nome é Emanuel. E quando tudo parece mal,
arrasadora concedida por Deus contra os inimigos do seu povo se deveu tão somente à ação do Deus Todo-Poderoso, que lançou do céu sobre eles grandes pedras. No capítulo 10, verso 11 de Josué, está lá descrita essa passagem. Se aquelas grandes pedras foram resultado da inércia no movimento de rotação do planeta, isso se deveu à ação do Deus que criou os céus e a terra, o Deus que tem o poder sobre a sua obra criadora. Esse mesmo poder foi concedido ao Senhor Jesus como Filho de Deus, quando ele disse: "É-me dado todo o poder no céu e na terra." Jesus disse isso conforme registrado em Mateus, capítulo 28, no versículo 18. Por isso, o Senhor Jesus multiplicou os pães, ele transformou a água em vinho, ele repreendeu a tempestade e mandou o mar se calar. Mas acima de tudo, Jesus salvou a mulher samaritana, mostrando assim o poder de penetração das suas palavras para alcançar o coração das pessoas. E agora, nesta etapa final da caminhada de Deus com o seu povo na conquista de Canaã, um acontecimento extraordinário que chama a nossa atenção de tal maneira para a grandeza do poder de Deus nós vamos ver. A voz de Josué ecoa no meio do arraial da batalha para dizer: "Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon." Esta voz era a voz de um homem dando ordem ao sol e à lua para que cessassem a rotação deles. Esta ordem estava dentro da lógica, naturalmente, da cultura de então. Acreditava-se que o sol e a lua giravam em torno da terra. Mas o que é notável é que Deus ouviu a voz desse homem. Lá no versículo 14 está registrado isto. Isso por quê? Porque o Senhor pelejava pelo seu povo. Olha, Deus sempre faz coisas grandiosas para atender a oração dos seus servos que confiam nele. Deus abriu o Mar Vermelho para atender a oração de Moisés. Deus fez o seu povo atravessar o Rio Jordão com ali os pés dos sacerdotes quando eles tocaram aquelas águas. E naquele momento, assim nas suas margens, as águas cessaram. Também Deus enviou o fogo do céu sobre o altar do profeta Elias, isso para atender a oração do profeta. Deus provocou um terremoto na prisão em Filipos, isso para quebrar as correntes e abrir as portas de ferro, libertando Paulo e Silas e todos os demais presos. Isso porque ambos estavam ali, ainda que acorrentados. Eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Todavia, o ato mais extraordinário, operado por Deus pelas mãos do Senhor, foi quando ele atendeu a oração do Senhor Jesus, o seu Filho, lá na cruz do Gólgota, porque Jesus disse assim: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Ali, Deus respondeu àquela oração, concedendo perdão à humanidade inteira. Era necessário, sim, uma providência da parte de Deus para que aquela batalha fosse vencida e os inimigos fossem, como resultado, derrotados. Daí o pedido de Josué a Deus, pois se a noite viesse, eles teriam mais dificuldades para vencer os seus agressores. Por isso, o sol se deteve no meio do céu e o texto bíblico diz assim: "E não se apressou a pôr-se durante quase um dia inteiro." Está lá no capítulo 10, verso 13 do livro de Josué. Olha, é exatamente isso que Deus se propõe a fazer quando Ele atende a oração de um justo. E essa oração chega aos ouvidos do Senhor. Foi o Senhor Jesus quem afirmou quando Ele disse assim: "As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus." A salvação de Deus consiste em uma espécie de interrupção da contagem do tempo passado e em conceder ali ao salvo em Cristo a contagem de uma nova vida. Nessa nova vida, tudo se torna claro como a luz do sol do meio-dia.
Interessante que o sol do meio-dia é o momento naquela região em que a sombra do corpo está totalmente oculta debaixo dos pés e o corpo inteiro está plenamente envolvido pela luz. Assim é que Jesus se revela na vida daquele que nele crê. Ele envolve o homem com a sua luz, a luz do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Mas naquele campo de batalha, houve ali uma paralisação das horas do dia e por isso trata-se um dia que o texto bíblico diz que não houve outro semelhante a ele, nem antes e nem depois dele. No capítulo 10, verso 14 de Josué está registrada essa passagem. Atualmente, com o desenvolvimento do conhecimento humano, podemos dizer até que naquele dia o universo parou, louvado seja Deus. O sol parou e a lua se deteve porque uma grande batalha se travava pelo livramento de dois povos com os quais Deus tinha uma aliança, os israelitas e por meio deles agora os gibeonitas. Não haverá outro dia semelhante àquele dia em que Deus atende à oração de uma alma sedenta de salvação. Assim como ali o sol parou no meio do dia e não se apressou a pôr-se, também Jesus, na figura do sol da justiça, uma linguagem bíblica, com o brilho refulgente do seu olhar compassivo, também torna eterno o tempo da salvação. Não haverá mais declínio do sol, nem sombra, nem noite, para aquele que abraça a salvação eterna em Jesus Cristo. Para confirmar que a sombra da morte, pela condenação do pecado, não incidirá sobre o salvo em Cristo, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Após vencidos os 5 reis na batalha de Gibeon, Josué continua a conquista da terra de Canaã, conforme as palavras de Moisés. E o capítulo 11 do livro de Josué relata que vários reis foram derrotados e expulsos a partir de então. Isso quando da posse da terra prometida. Os reis do norte, os reis das montanhas, das campinas, do sul, da banda do mar, até mesmo a confederação dos povos cananeus que se aliou com o objetivo de resistir aos exércitos de Israel, também foi vencida e suas terras totalmente conquistadas. Todos eles foram vencidos pela guerra, à exceção dos heveus, que habitavam em Gibeon e se renderam ao Deus de Israel. Josué, no livro de Josué, no capítulo 11, verso 19, você vai poder ler isto. Essas vitórias já estavam asseguradas por Deus a Moisés, desde a primeira vez que o Senhor apareceu lá a ele no Monte Sinai. Uma promessa que Deus já havia feito inclusive a Abraão, segundo o qual, no tempo certo, Deus iria visitar a terra dos cananeus para oferecer a eles a oportunidade de se renderem ao Deus de Israel ou então serem mortos. Em Gênesis capítulo 15, verso 16, Deus faz essa promessa a Abraão cerca de mais de 500 anos antes. Com a posse da terra prometida pelos filhos de Israel, o reino de Deus foi estabelecido naquela terra por meio da conquista de seus reis e povos ali. E essa conquista custou o derramamento de muito sangue alheio. Para isto, Deus usou Josué, o homem cujo nome tem o significado de o Senhor salva. Olha, da mesma forma, podemos dizer que o estabelecimento do reino de Deus na terra do coração do homem foi feito também pelo derramamento de um sangue. Só que esse sangue foi o sangue de um homem. Esse homem foi o Senhor Jesus Cristo, cujo nome significa o Salvador. Então, olha, vale a pena nos rendermos a um Deus que, na pessoa do seu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se ofereceu para morrer em nosso lugar,
concedendo-nos o perdão dos nossos pecados. Encerramos aqui este 11º episódio deste estudo, ao qual daremos continuidade no próximo episódio, quando acompanharemos essa jornada de Deus com seu povo, falando sobre o tema As Últimas Batalhas da Conquista de Canaã. Aguardamos ali sua participação conosco no próximo episódio e que Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Todos os dias, corremos de um lado para o outro, consumidos por preocupações, família, saúde, trabalho, dinheiro. E, sem perceber, perdemos a paz, perdemos a esperança. Olhamos ao redor e vemos um mundo que desaba. Florestas queimando, rios contaminados, animais morrendo, o céu perdendo o brilho, a terra clamando. E surge a pergunta: o que será do nosso futuro? No culto Trombetas e Festas, você vai compreender o tempo que estamos vivendo e o plano de Deus para salvar você e a sua família. Há uma resposta, há uma saída, e Deus quer falar com você.